Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre anilinas e tingidores. Então, a ideia ou a prática da gente usar pigmentos para tingir tecidos ou tingir móveis, enfim, usar os pigmentos como tintura para imitar a natureza é uma coisa muito antiga, provavelmente acompanhou a humanidade desde a época das cavernas, a gente tem exemplos disso. No entanto, houve um momento em que esses pigmentos eles eram todos naturais. Nós temos exemplos aqui no Brasil, por exemplo, os povos indígenas lá do Xingu usavam a semente de urucum para fazer aquela tinta vermelha. Aliás, a origem do nome Brasil vem de uma árvore, o pau-brasil, que também era usada para a obtenção de uma determinada tintura vermelha muito valiosa. Então, um outro exemplo, por exemplo, de tintura muito cara, por exemplo, a púrpura. A púrpura era retirada de um caramujo lá do mar Mediterrâneo, que era necessário milhares e milhares daqueles caramujos para tirar 2, 3 gramas daquela tintura. Tanto que, num determinado momento, os imperadores romanos, só eles podiam usar aquela cor púrpura, que é uma espécie assim de violeta, um roxo e tal, só eles podiam usar. Inclusive, num determinado momento histórico, as pessoas que fossem presas com uma tinta púrpura, com uma roupa púrpura, eram condenadas à morte. Porque somente o imperador podia usar a cor púrpura. No entanto, houve uma necessidade, num determinado tempo, de industrializar esse processo. Quem descobriu o processo da utilização e da fabricação das anilinas foi um cidadão chamado William Perkin, em meio século, 1853, ou seja, século XIX, na metade mais ou menos do século XIX. Ele estava fazendo lá uma experiência, criando um medicamento, quinina, que era um medicamento que era necessário para combater a febre amarela na época, e ele descobriu, num desses seus experimentos, de que aquele pozinho que sobrava lá, num determinado momento, ele botava álcool e aquilo gerava uma espécie de tintura. Foi descoberta então acidentalmente a ideia da anilina, que foi usada inicialmente para tecidos e depois se usa muito em marcenaria. O que eu gostaria de falar, a anilina é esse produto aqui, nós vamos fazer uma demonstração. Mas o interessante nesse processo todo da anilina é o seguinte, nós temos hoje, digamos, no processo de pintura, no processo de tingimento da madeira, 3 grandes caminhos. O primeiro deles são aqueles produtos à base de thinner, ou seja, derivados de petróleo que vêm à base de thinner, como por exemplo o selador, vernizes, etc, que são à base de thinner. Nós temos um segundo caminho hoje um pouco mais moderno, que são aqueles elementos, aqueles produtos base d'água. Também já está mais ou menos compatível com esse caminho, ou seja, nós já temos seladores, nós já temos tinta, nós já temos vernizes, tudo à base d'água. E na marcenaria nós temos um terceiro caminho, que é o caminho do álcool, onde entram, por exemplo, as anilinas e entram também a goma laca, que é um processo que nós vamos tratar aqui num determinado programa especificamente sobre goma laca. Então, quando a gente começa a falar de anilina, é um produto derivado do álcool. Esse produto é solúvel em álcool. Aqui nós temos, por exemplo, um preparado já, uma anilina azul. Antes da gente começar o processo de mexer aqui com essas químicas, nós já falamos isso no outro programa. Primeira coisa é a colocação da nossa luva. Então, aqui nessa garrafinha nós temos já preparado, usamos o azul puro, um tipo de anilina. Eu vou mostrar para vocês rapidamente. Nós colocamos aqui nessa garrafinha um pouco de álcool e colocamos um pouquinho da anilina. Evidentemente que nós não fizemos nenhum cálculo, mas é possível fazer.
Quer dizer, quem tiver lá um cantinho na sua oficina que quiser fazer um bom trabalho, pode ter lá uns pipetas e tal, aquelas coisas químicas e tal, para fazer medidas, uma tampinha, um monte de coisa para fazer as suas medidas. Nós fizemos aqui assim, grosso modo, tá? Então, nós pegamos um pouco daquela anilina e colocamos num pouco de álcool. E aí nós conseguimos fazer isso aqui. Então, é óbvio que nós não vamos fazer um móvel azul, ou podemos até fazer. Mas o que eu queria falar sobre a anilina especificamente é que ela também tem padrões que imitam madeira. Tem mogno, por exemplo, que nós até temos uma dela aqui. Nós temos embuia, nós temos uma série de tons que imitam madeira. Uma das características fundamentais da anilina é que ela tem digamos uma característica, eu não sei se é real isso, a gente não é químico, né? Mas ela tem uma espécie de transparência, ou seja, a gente consegue, a partir da anilina, visualizar o veio da madeira. Nós conseguimos identificar o movimento das linhas desses veios, e isso é muito importante. Então, se a gente tiver, por exemplo, vamos dar um exemplo, assim, nós estamos fazendo uma releitura de um criado mudo. Ele tem 3 gavetas, nós podemos pintar uma gaveta de azul, de vermelho, de rosa, enfim, podemos fazer toda uma releitura. Embora não seja restauração, mas nós podemos fazer isso e o uso da anilina é importante. Nós falamos no outro programa, quando a gente falou de tonalização, que muitas vezes a gente precisa igualar, a gente precisa homogeneizar a madeira. Então, por exemplo, se nós tivermos dentro do nosso processo, por exemplo, nós estamos trabalhando no móvel de mogno ou no móvel de cedro. Nós podemos fazer e nós resolvemos mudar uma determinada peça desse móvel. O que acontece? Nós precisamos então fazer uma tintura mogno. Essa tintura mogno, ela pode vir de um pouquinho de anilina. E aqui é a mesma coisa, gente, eu estou fazendo, como vocês estão vendo aí, altamente tecnológico aqui, né? Então, o que a gente fez? A gente pingou um pouquinho, colocamos um pouco de anilina, eu vou fechar aqui porque assim, esse pozinho mancha muito. E eu tenho então uma tintura mogno, feita assim de maneira bastante aleatória com a nossa anilina. Então nós vamos ver qual é o efeito que isso aqui pode fazer na nossa madeira. Ó, ficou meio cor-de-rosa. Então nós queremos mais mogno, porque aí nós estamos fazendo, no caso da restauração especificamente, nós estamos fazendo uma peça nova, que nós precisamos, que nós não temos o mogno, por exemplo, temos dificuldade para conseguir, enfim, tem esse problema do corte e comercialização do mogno, mas nós temos um pinho, por exemplo, que nem esse aqui. Nós temos um pinho, nós vamos transformar ele no mogno. Pretensiosamente nós vamos transformar ele no mogno. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar aqui e vamos chegar mais ou menos próximo daquela cor que o móvel tem originalmente. Isso com a colocação de mais ou menos pó aqui da anilina. Então, a anilina, como eu falei, ela entra naquele braço, naquela direção dos álcools. Ou seja, nós temos um álcool aqui que é um álcool que chama-se absoluto, ou seja, aquele álcool acima de 90 graus, que pode ser usado também esse álcool, o etanol, esse que a gente compra em postos de gasolina. Por muito tempo eu me neguei a usar esse de posto, porque eu entendia que aquele de posto ele era um pouco sujo. Depois que eu verifiquei que não, que na verdade esse álcool ele é bem limpo, senão não serviria para combustível. Então quem quiser, compre esse álcool, que não é um álcool muito fácil de encontrar, existem algumas restrições à venda dele, porque ele pega fogo, né? Então ele foi proibido em algumas regiões de ser comercializado, não ser com autorização química. Bom, é um álcool utilizado em limpezas hospitalares, e a gente pode usar esse ou pode usar o etanol para fazer a nossa dissolução. Então se nós fizermos uma opção num determinado momento de usarmos a goma láctea no acabamento final, é legal a gente usar a anilina para fazer a tonalização ou a
homogeneização do nosso móvel. Pois bem, essa é a anilina. Eu falei lá desde 1853, o nosso amigo lá, William Perkin, descobriu esse produto, fez uma fábrica e começou a vender para o mundo inteiro, e depois a tinta evoluiu para outros processos, e hoje temos assim uma quantidade enorme de marcas de tintas e de tipo de tintas. Bom, a parte de tingimento também na madeira tem os chamados tingidores. E aqui tem uma diferença. Primeiro, os tingidores, eles são a base thinner, ou seja, daquela linha thinner. Então, se nós vamos usar selador thinner, nós vamos usar verniz thinner, nós vamos usar uma série de coisas na área do thinner, nós vamos usar os tingidores. Muitos desses tingidores têm no seu rótulo alguma coisa como essa aqui, ó, tingidor universal para vernizes e seladores. Como assim para vernizes e seladores? Existe uma linha dentro da marcenaria, principalmente daquela linha de produção, de alta produção, que já faz uma coisa. Pegam o selador, que vai ser usado como acabamento final, e colocam o tingidor no selador. Ou seja, eles transformam o selador numa tinta. Diferentemente da anilina, o selador com o tingidor, ele não tem tanta transparência. Ele acaba ofuscando a madeira, a cor da madeira, a diferença de tonalidade, os veios da madeira, ele acaba, digamos assim, se transformando praticamente numa tinta. Mas nós, em restauração, fizemos um desvio. Porque aqui na madeira-prima a gente tem o seguinte padrão. A gente não mistura tingidor jamais com qualquer tipo de produto de acabamento. Nós fizemos um processo assim, nós desmanchamos o móvel, fizemos a restauração das peças que sejam necessárias restaurar, nós fizemos, por exemplo, uma base selante em todo o móvel para evitar a entrada de insetos e tal. E aí a gente chega no processo que as peças estão todas prontas. Então nós temos que fazer uma coisa chamada cor. Aí nessa cor nós podemos fazer uma tonalização, que nem nós mostramos no outro programa, com o uso do betume, ou nós podemos usar os tingidores, que vem pronto. Esse aqui, por exemplo, é o tingidor mogno, e esse aqui é o tingidor cedro. Então o tingidor nós aqui usamos num momento em que a gente quer uniformizar a nossa peça, a mesma coisa que nós fizemos lá, não vamos repetir. Então, só que o tingidor, ele é um pouquinho mais forte, vocês vão ter a oportunidade de verificar aqui. Ó. Aqui nós temos um anilina mogno e aqui nós temos um tingidor mogno. Como vocês podem ver, evidentemente, a parte do tingidor ela é mais escura. Nós poderíamos até chegar neste mesmo tom se nós carregássemos de anilina aquele pequeno que a gente fez ali. Mas o que eu quero mostrar a diferença do uso é o seguinte: como o tingidor ele é utilizado, ele é indicado para misturar no selador, nós não fazemos isso aqui. Nós fazemos primeiro a cor. Ou seja, se nós tivermos um móvel que a gente queira uniformizar ele na cor mogno, nós vamos usar o tingidor puro ou dissolvido em thinner e tal, para fazer uma cor mais clara, uma cor mais escura. Eu até vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo, mesmo exemplo do tingidor mogno dissolvido, ou seja, a gente consegue um tom mais claro. Da mesma forma, por exemplo, que as anilinas, uma anilina vinho, uma anilina azul, ou seja, tem tonalidades diferentes que a gente pode fazer normalmente. Então, a gente pode trabalhar essa cor, dissolvendo mais, colocando mais produto, aumentando, diminuindo. Nós fazemos assim, fizemos a cor primeiro, antes do acabamento, porque muitas vezes, quando a gente mistura o tingidor com o selador, pode haver algum problema de incompatibilidade. Até mesmo o thinner que a gente usa, é recomendável que a gente use um thinner acima de 7.000. 7.200, 7.400, é a graduação lá dos thinners. Por quê? Porque às vezes não dissolve corretamente, não dissolve homogeneamente. Então o que acontece? Quando a gente vai pintar ou com pistola, normalmente, que quando se faz isso, se usa pistola, a gente vê que partes do móvel ficam manchadas, fica mais escuro, fica mais claro. Isso na restauração significa o seguinte: vamos começar todo o trabalho de novo. E isso não é legal.
Tanto que aqui, nesse momento, que nós fizemos a utilização da cor, nós podemos trabalhar. Se a gente sentir, por exemplo, que essa cor não está legal, nós podemos pegar, eventualmente, um pouco de thinner. Vamos fazer aqui essa experiência. Nós podemos pegar um pouco de thinner e podemos diminuir. Passamos aqui e diminuímos, ou seja, nós retiramos um pouco daquele produto que está ali, deixamos ele mais fraco, deixamos ele mais forte, enfim, nós podemos trabalhar isso com a lixa também, podemos passar uma lixa aqui e diminuirmos essa cor. Isso nos facilita muito antes do acabamento, até o momento que a gente chega e diz, bom, agora está pronto, está uniformizado, nosso móvel está bonito, está tudo homogêneo, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos fazer o acabamento. Porque se a gente usar o tingidor junto com o selador, a gente vai ter que arriscar. Nós passamos lá e de repente a gente vê que o nosso móvel não ficou bonito e vamos ter que começar o trabalho todo de novo. Isso é usado em indústrias que tem, digamos, uma produção, ou seja, então tu prepara lá a tinta, vai lá e passa em todos os móveis e manda embora. Então nesse caso vale a pena. No nosso caso, que nós estamos trabalhando um móvel especificamente, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado. Este é o nosso segundo programa sobre acabamentos. Fizemos um sobre tonalização, estamos fazendo este então aqui sobre anilinas e tingidores, depois nós vamos falar sobre óleos, depois nós vamos falar sobre seladores, goma láctea, então tem uma série de programas que vem aí pela frente. Mas este eu acho que nós podemos deixar mais ou menos concluído. Mas nós temos que dizer uma coisa sempre, que é o seguinte: preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.